Capítulo 10. O eu psicológico. Esta questão do mim mesmo, o que eu sou, isso que pensa, sente e atua, é algo que devemos autoexplorar para nos conhecermos profundamente. Existem por toda parte lindas teorias que atraem e fascinam, porém tudo isso de nada serve se não nos conhecermos. É fascinante estudar astronomia ou se distrair um pouco lendo obras sérias. No entanto, chega a ser irônico converter-se em erudito e não saber nada sobre si mesmo, sobre o si mesmo e sobre a personalidade humana que possuímos. Cada qual é livre para pensar o que quiser. A razão subjetiva do animal intelectual equivocadamente chamado homem serve para tudo. Tanto pode fazer de uma pulga um cavalo, como de um cavalo uma pulga. São muitos os intelectuais que vivem jogando com o raciocínio, mas e daí? Ser erudito não significa ser sábio. Os ignorantes ilustrados abundam como erva daninha e não apenas não sabem, como nem sequer sabem que não sabem. Entenda-se por ignorantes ilustrados os sabichões que pensam que sabem, mas sequer conhecem a si mesmos. Poderíamos teorizar maravilhosamente sobre o eu da psicologia, mas não é exatamente isso o que nos interessa neste capítulo. Necessitamos conhecer a nós mesmos pela via direta, sem o deprimente processo da opção. De modo algum isso é possível se não nos auto-observamos em ação, de instante a instante, de momento a momento. Não se trata de ver-nos através de alguma teoria ou de uma simples especulação intelectiva. Ver-nos diretamente tal qual somos é o interessante, só assim poderemos chegar ao conhecimento verdadeiro de nós mesmos. Ainda que pareça incrível, estamos equivocados a respeito de nós mesmos. Muitas coisas que cremos não ter, temos. E muitas que cremos ter, não temos. Formamos falsos conceitos sobre nós mesmos e devemos fazer um inventário para saber o que nos sobra e o que nos falta. Supomos que temos tais ou quais qualidades que na realidade não temos. Muitas virtudes que possuímos, certamente, ignoramos. Somos pessoas adormecidas, inconscientes, e isso é grave. Infelizmente, pensamos o melhor de nós mesmos e nem sequer suspeitamos, estamos adormecidos. As Sagradas Escrituras insistem na necessidade de despertar, mas não explicam o sistema para conseguir esse despertar. O pior de tudo é que são muitos os que leram as Sagradas Escrituras e nem sequer entenderam que estão adormecidos. Todo mundo pensa que conhece a si mesmo e nem remotamente suspeita que existe a doutrina dos muitos. Realmente, o eu psicológico de cada um é múltiplo, sobrevém sempre como muitos. Com isso queremos dizer que temos muitos eus e não apenas um ego, como supõem os ignorantes ilustrados. Negar a doutrina dos muitos é se fingir de bobo para si mesmo, pois, de fato, seria o cúmulo de tudo ignorar as contradições íntimas que cada um de nós possui. Vou ler o jornal, diz o eu do intelecto. Ao diabo com tal leitura, exclama o eu do movimento. Prefiro dar um passeio de bicicleta. Que passeio que nada, grita um terceiro em discórdia. Prefiro comer, tenho fome.
Se pudéssemos nos ver num espelho de corpo inteiro tal como somos, descobriríamos por nós mesmos em forma direta a doutrina dos muitos. A personalidade humana é tão somente uma marionete controlada por fios invisíveis. O eu que hoje jura amor eterno, mais tarde é substituído por outro eu que nada tem a ver com o juramento. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher, mais tarde é substituído por outro que nada tem a ver com esse juramento. Então o sujeito em questão se enamora de outra e o castelo de cartas vem abaixo. O animal intelectual equivocadamente chamado homem é como uma casa cheia de gente. Não existe ordem nem concordâncias alguma entre os múltiplos eus. Todos brigam entre si e disputam a supremacia. Quando um deles consegue o controle dos centros capitais da máquina orgânica, sente-se o único, o amo, porém acaba sendo derrubado em seguida. Considerando as coisas deste ponto de vista, chegamos à conclusão lógica de que o mamífero intelectual não tem verdadeiro sentido de responsabilidade moral. Indiscutivelmente, o que a máquina humana faz ou diz num momento dado depende exclusivamente do tipo de eu que nesses instantes está no controle. Dizem que Jesus de Nazaré expulsou do corpo de Maria Madalena 7 demônios, 7 eus, viva personificação dos 7 pecados capitais. É óbvio que cada um desses 7 demônios é cabeça de legião. Daí que devemos estabelecer como corolário que o Cristo íntimo pôde expulsar do corpo de Madalena milhares de eus. Refletindo em todas essas coisas, podemos inferir claramente que a única coisa digna que nós possuímos em nosso interior é a essência. Infelizmente, a essência se encontra enfrascada entre todos estes múltiplos eus da psicologia revolucionária. É lamentável que a essência haja sempre em virtude de seu próprio condicionamento. Indiscutivelmente, a essência, que é a mesma coisa que a consciência, dorme profundamente.